Alguém que você ama começou a mostrar mudanças sutis, mas preocupantes. Ao longo do último ano, muitas pessoas presumem que a morte e a velhice acontecem repentinamente. Mas a verdade é que o corpo frequentemente envia avisos silenciosos meses, às vezes até um ano antes da vida chegar ao seu estágio final. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esses sinais porque eles parecem pequenos no início. É apenas depois, olhando para trás, que as famílias percebem que os indícios estiveram lá o tempo todo. Mas, nesse momento, já é tarde demais para se preparar. Tarde demais para fazer com que as últimas memórias valham a pena. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais importantes, que frequentemente aparecem um ano antes de uma pessoa idosa falecer. Alguns deles podem ser coisas que você notou, mas descartou como apenas envelhecimento. Outros podem ser mudanças que parecem menores, mas na verdade sinalizam o declínio gradual do corpo. Reconhecer esses sinais precocemente oferece a oportunidade de proporcionar melhores cuidados, valorizar momentos significativos e, o mais importante, garantir que o estágio final da vida do seu ente querido seja preenchido com conforto, dignidade e paz. Fique conosco até o final, porque esses 5 sinais podem ajudar você a se preparar emocionalmente e praticamente para o que está por vir. Quando você entende o que está acontecendo, não será pego de surpresa. Você poderá aproveitar ao máximo o tempo que resta com aqueles que ama. Agora, vamos começar. 1. Perda de peso significativa. Um dos sinais mais precoces e reveladores de que uma pessoa pode estar se aproximando do último ano de vida é a perda de peso não intencional. No início, pode parecer sutil. Um cinto que de repente precisa ser mais apertado, roupas que parecem mais folgadas ou um apetite antes vigoroso que começa a diminuir. Muitas famílias descartam isso como apenas parte do envelhecimento, mas a verdade é que perder peso sem tentar raramente é um bom sinal. Frequentemente indica que o corpo não está mais absorvendo nutrientes de forma eficiente. A massa muscular está diminuindo e sistemas essenciais estão desacelerando. O envelhecimento naturalmente leva a alguma perda muscular, mas quando isso acontece muito rapidamente, é um sinal de que algo mais profundo está ocorrendo. O corpo pode estar tendo dificuldade para digerir alimentos adequadamente, ou a pessoa pode não estar mais conseguindo processar proteínas efetivamente, levando ao desgaste muscular. Essa perda de força não apenas torna o movimento mais difícil, mas aumenta o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e deixa a pessoa vulnerável a infecções. Outro motivo para a perda de peso no último ano de vida? Mudanças no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem fome como costumavam sentir. O paladar diminui, a comida não parece mais agradável, e eles podem começar a pular refeições ou comer porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de preferência, é uma mudança fisiológica. O corpo, sentindo que está começando a se desligar, não sinaliza mais ao cérebro para buscar comida com tanta frequência. O resultado? Menos energia, menos força e um declínio gradual na saúde geral. E há também o papel das condições médicas subjacentes. A perda de peso é um sintoma comum de doenças crônicas como câncer, insuficiência cardíaca ou doença renal, todas as quais podem começar a progredir muito antes de sintomas mais óbvios aparecerem. Mesmo condições como depressão ou declínio cognitivo podem levar à redução da alimentação, causando uma espiral descendente onde o corpo não está recebendo combustível suficiente para se sustentar. Algumas famílias tentam resolver o problema, incentivando seus entes queridos a comer mais, oferecendo alimentos favoritos ou complementando as refeições com bebidas proteicas. Mas se o peso continuar caindo apesar desses esforços, é importante reconhecer que o problema não é apenas a dieta, é o corpo se preparando para uma transição mais profunda. Nesta fase, forçar grandes refeições pode não ajudar. Em vez disso, focar no conforto, em alimentos fáceis de comer e na hidratação pode fazer uma diferença maior na manutenção da qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um ente querido idoso, especialmente se ele estiver comendo menos, se sentindo mais fraco ou tendo dificuldade para se manter ativo, é hora de prestar atenção. Não se trata apenas da aparência física,
Trata-se do corpo enviando uma mensagem. E entender essa mensagem agora pode ajudar você a se preparar para o caminho à frente com clareza, compaixão e a capacidade de tornar cada momento restante significativo. 2. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais perceptíveis no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga profunda e persistente, que não desaparece com o descanso. Não é apenas sentir-se um pouco cansado após um longo dia, é um esgotamento profundo que faz até mesmo tarefas simples parecerem avassaladoras. Levantar-se da cama torna-se um desafio. Caminhar pela sala requer esforço e atividades que antes eram rotineiras, como cozinhar, vestir-se ou mesmo manter uma conversa, começam a parecer muito cansativas. Isso não é apenas resultado do envelhecimento, é um sinal de que o corpo está conservando sua energia restante. À medida que a função dos órgãos começa a diminuir, o corpo começa a priorizar o que é mais essencial. O coração não bombeia com a mesma eficiência, a circulação enfraquece e os músculos não recebem o mesmo nível de oxigênio que recebiam antes. É por isso que muitos idosos em seus últimos meses se sentem fracos, instáveis e incapazes de manter o mesmo nível de atividade que antes desfrutavam. Outro fator-chave é a desaceleração metabólica. O corpo é projetado para produzir e usar energia, mas enquanto se prepara para a sua fase final, essa energia é redirecionada. Em vez de alimentar o movimento, o corpo muda para a preservação. É por isso que alguém em declínio pode começar a dormir mais, precisar de cochilos mais longos durante o dia e achar mais difícil ficar acordado por longos períodos. Alguns podem até experimentar quedas repentinas de energia, onde parecem bem em um momento, mas completamente esgotados no seguinte. Mas talvez a parte mais dolorosa desse processo seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que antes tinham orgulho de sua independência começam a se sentir frustrados ou até envergonhados por não conseguirem fazer o que costumavam. Eles podem se retirar de conversas, evitar interações sociais ou parar de se envolver em hobbies, não porque não se importam, mas porque simplesmente não têm energia. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, onde eles param de tentar completamente, o que apenas acelera o declínio. Para as famílias, ver um ente querido passar de ativo e engajado para exausto e retraído pode ser doloroso. É fácil presumir que eles estão apenas sendo preguiçosos ou que precisam superar isso, mas a realidade é que forçar atividades não ajudará. O que mais importa é entender seus limites, permitir que descansem quando necessário e tornar seus dias restantes o mais confortáveis possível. Se você notar um ente querido experimentando fadiga profunda e contínua, que não é aliviada pelo descanso, considere isso um sinal de que seu corpo está passando por uma grande transição. Este é o momento de valorizar conversas, crie momentos de paz e apoie-os sem expectativas, porque, no final, o que mais importa não é o quanto eles podem fazer, é que se sintam amados, compreendidos e à vontade. 3. Aumento da confusão cognitiva ou retraimento. À medida que uma pessoa se aproxima do estágio final da vida, uma das mudanças mais marcantes pode ser vista em como pensa, comunica e interage com os outros. Você pode notar que alguém que antes era perspicaz e engajado, começa a esquecer coisas com mais frequência, tem dificuldade para seguir conversas, ou parece desorientado em lugares familiares. Eles podem se repetir, esquecer nomes, ou perder a noção do tempo, mesmo quando nunca tiveram problemas de memória antes. Essas sutis mudanças cognitivas podem acontecer meses ou até um ano completo antes da morte. Isso não é apenas esquecimento cotidiano. O cérebro, como qualquer outro órgão, requer um fluxo constante de oxigênio e nutrientes para funcionar adequadamente. Mas à medida que a circulação enfraquece e o suprimento de oxigênio para o cérebro diminui, a função cognitiva começa a declinar. A pessoa pode ficar facilmente confusa, ter dificuldade para tomar decisões, ou lutar para reconhecer pessoas em lugares que conheceram por anos. Em alguns casos, podem até ter breves momentos de lucidez, seguidos por episódios repentinos de confusão, quase como se sua mente estivesse aparecendo e desaparecendo. Outro sinal comum é o retraimento emocional. Alguém próximo do fim da vida frequentemente perde o interesse em interações sociais,
Você pode notá-los falando menos, se envolvendo menos ou passando longos períodos simplesmente sentados em silêncio. Não é que eles não se importem com seus entes queridos, é que seu cérebro não processa mais emoções e engajamento da mesma maneira. Conversas se tornam cansativas, ambientes barulhentos parecem esmagadores e, eventualmente, muitos idosos se retraem para seu próprio mundo. Você também pode notar mudanças de humor e comportamento. Algumas pessoas ficam mais irritáveis, ansiosas ou facilmente frustradas. Outras parecem incomumente calmas, desapegadas ou indiferentes a coisas que antes eram importantes para elas. Isso não é apenas uma mudança de personalidade, é frequentemente resultado do cérebro se ajustando ao declínio do corpo. À medida que a função cognitiva diminui, as emoções se tornam mais difíceis de expressar, e a pessoa pode parar de reagir às situações da maneira como costumava fazer. Para membros da família, esta fase pode ser especialmente difícil. Ver um ente querido perder contato com a realidade ou se afastar emocionalmente. Pode parecer que estão perdendo-o antes que realmente se vá, mas é importante lembrar que isso não é algo que possam controlar. Em vez de tentar trazê-los de volta para conversas, a melhor coisa a fazer é encontrá-los onde estão. Falar suavemente, oferecer segurança e entender que, mesmo que nem sempre respondam, eles ainda podem sentir sua presença. Se um ente querido está se tornando mais esquecido, mais confuso ou menos engajado, não ignore isso. Estes são frequentemente os primeiros sinais de que o corpo e a mente estão se preparando para a transição final. Este é um momento para ser paciente, valorizar momentos tranquilos e focar na criação de um ambiente que se sinta seguro, familiar e pacífico, porque mesmo quando as palavras desaparecem, o amor e o conforto ainda podem ser sentidos. 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a diminuir seu funcionamento, um dos sinais físicos mais claros é um sistema imunológico enfraquecido. Você pode notar que alguém que raramente ficava doente, antes agora parece pegar todos os resfriados, todas as gripes, todas as pequenas infecções que surgem. O que costumavam ser doenças menores agora leva muito mais tempo para se recuperar. E feridas simples, como um pequeno corte ou hematoma, cicatrizam a uma taxa visivelmente mais lenta. Essas mudanças não são aleatórias. São sinais de que o corpo não é mais capaz de se defender ou se reparar da maneira como fazia antes. Uma das maiores preocupações são infecções repetidas, pneumonia, infecções do trato urinário e TUS, infecções de pele e até infecções orais se tornam mais comuns à medida que o sistema imunológico enfraquece. Muitas famílias presumem que estas são apenas doenças isoladas, mas quando começam a acontecer com frequência ou demoram muito para desaparecer, geralmente é um sinal de que o corpo está perdendo sua capacidade de lutar. Mesmo os antibióticos, que antes funcionavam rapidamente, podem parecer menos eficazes. A pessoa pode precisar de medicamentos mais fortes, períodos de recuperação mais longos ou múltiplas rodadas de tratamento para infecções que antes teriam sido menores. Isso acontece porque, à medida que a circulação diminui e a função dos órgãos declina, o corpo simplesmente não responde ao tratamento tão bem. Outro problema negligenciado: feridas crônicas. Se você notar que pequenos arranhões, feridas ou hematomas não estão cicatrizando adequadamente ou continuam reabrindo, isso pode significar que a circulação está comprometida. O fluxo sanguíneo ruim significa que o oxigênio e os nutrientes não estão chegando à pele e aos tecidos de forma eficiente, tornando a cicatrização muito mais lenta que o normal. Úlceras de pressão, especialmente para aqueles que são menos móveis, tornam-se um risco sério e podem levar a infecções perigosas se não forem cuidadosamente tratadas. O que é ainda mais preocupante é que as infecções no último ano de vida frequentemente não se apresentam da maneira que esperamos. Em vez de febre alta, uma pessoa idosa pode simplesmente parecer mais cansada que o normal, mais confusa ou menos interessada em comer. De fato, para idosos, um declínio súbito na lucidez mental é frequentemente o primeiro sinal de alerta de uma infecção, mesmo antes de outros sintomas aparecerem. É por isso que reconhecer essas mudanças
precocemente pode fazer diferença enquanto conforto e apoio recebem em seu estágio final de vida. Para as famílias, ver um ente querido passar por infecções repetidas pode ser frustrante e desolador. É tentador insistir em tratamentos agressivos, esperando que mais uma rodada de antibióticos ou mais uma internação hospitalar resolva o problema. Mas, em certo ponto, o foco frequentemente muda de curar para confortar, garantir que se mantenham hidratados, mantendo sua pele limpa e hidratada, e minimizando o estresse no corpo. Pode fazer mais por seu bem-estar do que outra rodada de medicação, que apenas prolonga o sofrimento. 5. Grandes mudanças na respiração ou circulação. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está se preparando para seu estágio final é uma mudança notável nos padrões respiratórios e na circulação. Você pode notar que seu ente querido respira mais lenta ou superficialmente que antes. Às vezes, eles podem fazer pausas entre respirações ou sua respiração pode se tornar irregular, acelerando e depois desacelerando inesperadamente. Algumas pessoas experimentam um padrão respiratório suave e rítmico chamado respiração de Cheyne-Stokes, onde a respiração alterna entre respirações profundas e rápidas e longas pausas. Essas mudanças podem começar sutilmente, mas, com o tempo, tornam-se mais pronunciadas e mais frequentes. Outro sinal comum é a circulação enfraquecida. Você pode notar que suas mãos, pés ou mesmo o nariz e as orelhas começam a ficar frios ao toque. A pele pode parecer pálida, azulada ou manchada, especialmente ao redor dos dedos das mãos e dos pés. Isso acontece porque o corpo está priorizando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, reduzindo a circulação para as extremidades. É uma indicação clara de que o coração não está bombeando tão fortemente quanto antes. Algumas pessoas também experimentam mais falta de ar, mesmo com movimentos mínimos. Simplesmente sentar-se, falar ou mudar de posição pode fazê-los sentir-se sem fôlego. Você pode notá-los expirando pela boca com mais frequência, ou eles podem subitamente precisar parar e recuperar o fôlego enquanto falam. Se eles antes eram capazes de atravessar a sala facilmente, mas agora lutam para fazê-lo, sua função pulmonar pode estar diminuindo. Em alguns casos, o acúmulo de líquido nos pulmões pode tornar a respiração mais difícil. Isso pode causar uma tosse persistente, sons de gorgolejo ou mesmo uma sensação de aperto no peito. Muitas pessoas presumem que é apenas congestão de um resfriado, mas em indivíduos idosos próximos do fim da vida, é frequentemente um sinal de que os pulmões estão enfraquecendo. Isso pode tornar desconfortável deitar-se, e eles podem preferir dormir apoiados em travesseiros ou em uma poltrona reclinável para facilitar a respiração. Para membros da família, ver essas mudanças pode ser assustador. É natural querer ajudar, incentivar respirações mais profundas, ou se preocupar que algo urgente esteja acontecendo. Mas, em muitos casos, esta é simplesmente a maneira natural do corpo de desacelerar. Nem sempre pode haver uma maneira de reverter essas mudanças, mas há maneiras de torná-las mais confortáveis. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador ou oferecer pequenos goles de água pode ajudar a aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou terapia com oxigênio podem proporcionar alívio, mas o foco muda para o conforto, em vez de tentar consertar o problema. Se você notar esses sinais, mudanças na respiração, mãos e pés frios ou uma tonalidade azulada na pele, preste atenção. Estes são frequentemente indicadores de que o corpo está conservando energia e que a circulação está diminuindo. É um momento para estar presente, oferecer segurança e criar um ambiente pacífico onde eles se sintam seguros e à vontade. Nestes últimos meses ou semanas, a coisa mais importante que você pode dar a eles não é intervenção médica, é conforto, dignidade e o conhecimento de que não estão sozinhos. Ao chegarmos ao fim deste vídeo, reserve um momento para refletir sobre o que discutimos: perda de peso significativa, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e grandes mudanças na respiração e circulação. Estes 5 sinais frequentemente aparecem no ano que antecede o
falecimento de uma pessoa idosa. Eles podem não acontecer todos de uma vez, e podem nem sempre ser óbvios no início, mas quando você começa a notá-los, é um sinal de que o corpo está se preparando para a sua transição final. Para muitas famílias, essas mudanças podem ser difíceis de aceitar. É natural querer lutar contra elas, encorajar um ente querido a comer mais, mover-se mais ou superar a exaustão, mas às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é ouvir o que o corpo deles está nos dizendo. Em vez de focar em tentar reverter o inevitável, podemos focar em tornar seu tempo restante o mais pacífico, confortável e significativo possível. Entender esses sinais não é sobre temer a morte, é sobre estar preparado para ela. Quando você reconhece essas mudanças precocemente, pode oferecer melhores cuidados, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os últimos meses do seu ente querido sejam preenchidos com amor e dignidade. Este é um tempo para valorizar momentos, compartilhar histórias e deixá-los saber que são valorizados e não estão sozinhos. Se você está notando esses sinais em alguém próximo a você, respire fundo e lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Muitas famílias já percorreram este caminho antes, e, embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode ajudar você a encontrar força, paciência e paz. Obrigado por se juntar a nós hoje. Gostaríamos de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir, e esperamos vê-lo no próximo vídeo.